termos futuros jovens muito maduros, assumindo cargos na igreja, com muita responsabilidade. Isso não vai cair de paraquedas, alguém assim, ele precisa ser trabalhado. Então, isso são benefícios para a igreja também e para a sociedade, consequentemente, né? Perfeito. Pastor, falamos aqui nesse ponto sobre a necessidade de falar desde o ventre materno de Jesus, colocando músicas adequadas ali para o bebê, quando ele nasce também, instigando, falando de Deus, falando do amor. E aqui eu quero, talvez não, é um assunto polêmico e talvez difícil de se tratar, mas eu gostaria de saber a sua visão quanto à salvação de crianças, certo? Bom, se a gente evangeliza crianças é porque nós pressupomos que elas precisam de Jesus. Então, na sua percepção, na sua visão, as crianças, elas, por exemplo, aquelas que infelizmente falecem, ou aquelas que não têm não têm condições, as mães que não têm condições de levarem suas gravidez até o final, essas crianças, elas são salvas, não são? Como é que a gente pode lidar com essas questões mais difíceis de se explicar? Olha, de fato, Leandro, essa é a pergunta que sempre surge nos nossos treinamentos e cursos. Sempre nós temos essa pergunta em específico sobre a salvação dos infantes, não é? Então, a Bíblia não nos dá subsídios para fazer afirmações tão contundentes quanto a isso. Se nós olharmos, alguns querem fundamentar a sua resposta baseando-se em Davi, porque quando ele disse, eu vou morrer e vou estar com ele, mas quando nós entendemos que a revelação bíblica ela é progressiva, e nós olhamos, Davi ele não tinha o conhecimento que nós temos de eternidade. Então, ele estava falando lá na sepultura, lá, tem que olhar o termo hebraico ali, né? Então, ele não estava se referindo ao que nós estamos nos referindo. Então, logo não serve como um fundamento. Por isso, nós não podemos fazer essas afirmações tão contundentes quanto a isso ou quanto aquilo, referente ao que Deus não revelou. Mas existem alguns posicionamentos que têm algum fundamento, sim. E eu diria assim, primeiramente, existe só um caminho, que é a salvação por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. É somente a salvação por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, e é só. Esse é o único caminho, a salvação. Em que momento essa criança teve o entendimento disso, nós não sabemos. O que acontece com aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir essa mensagem, por exemplo, para responder sim ou não? O que acontece com eles? Isso é algo que fica debaixo do julgamento de Deus. O que ele vai fazer com isso? Eu gosto de ver o posicionamento, por exemplo, de John Piper sobre esse assunto. Ele, tomando como base o texto no começo do livro de Romanos, quando diz que estes, tendo o conhecimento de Deus, não adoraram como Deus. Então ele estabelece aí uma base para dizer, essas crianças não tinham conhecimento de Deus, não tinham como adorá-lo como Deus. E aí nós ficamos fazendo as nossas elucubrações e pensando como que nós vamos salvar essas crianças. Como nós vamos salvar essas crianças? Percebe que existe no nosso coração que é pecador ainda, não é? E tão injusto e tão incapaz de ter um julgamento perfeito como o de Deus. Já existe um sentimento de querer salvar esses bebezinhos e tudo. E eu te digo que o amor de Deus é tão perfeito em relação ao nosso é tão distante. A justiça dele é tão mais, ela é plena e perfeita. Ele age com plena justiça, e que eu não costumo me preocupar com isso, porque está nas mãos daquele que vai julgar com perfeição isso, muito mais do que eu, que sou pecador. E eu creio que o julgamento dele vai ser perfeito quanto aos bebês que não tiveram oportunidade de receber. Eles não praticaram nenhuma justiça, mas também não praticaram nenhuma injustiça, não é? Então,
Por isso, eu particularmente não costumo afirmar nada sobre os infantes. Qual é meu desejo, minha vontade? Que eles estejam salvos com Deus. E eu sei que Deus vai julgar isso com plena justiça, perfeita justiça. Tá? Acho que não vai ser uma surpresa encontrá-los no céu. Mas assim, só não podemos tomar textos hermeneuticamente fora do contexto para tentar defender algo, entende? Então, o que nós nos posicionamos da seguinte maneira: nós precisamos pregar desde o início, e Deus vai fazer essa obra no coração. Perfeito. Sabe que tem gente que já está no convívio das igrejas há muito tempo e ninguém pode afirmar se esses vão ser salvos ou não. Então,